Viver com propósito, o podcast. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast de propósito. Eu sou o Rafael Nassif e hoje temos um convidado que já deu a volta ao mundo e continua a dar. É uma pessoa que eu acho que vai ter uma conversa aqui muito interessante. Eu acho que nós vamos aprender muitas coisas. Mas ele é o autor desse livro aqui. Esse livro chama O Chamado da Estrada. Eduardo Henrique Assis Cidade. É um nome grande, hein? O subtítulo é um pouco difícil aqui, ó. Interfaces de conhecimento de si, do próximo e do distante na China e no Sudeste Asiático. Deixa eu dar um enquadramento aqui. O Eduardo, na verdade, é um mochileiro profissional e que fez mestrado, está terminando seu doutoramento aqui, como diz aqui em Portugal, e tem muita coisa para falar. Eduardo, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui no podcast. Bom, muito obrigado. Basicamente é isso. Eu faço doutoramento e o mestrado foi em antropologia. E, inclusive, tem uma frase que veio numa antropóloga, Suzanne Lalemarque, uma antropóloga francesa do Instituto de Pesquisas Humanas de Paris, que ela diz justamente que o antropólogo, ele é o irmão mais velho do mochileiro. Ou, para dizer dessa maneira, o mochileiro é o irmão mais jovem, o irmão caçula do antropólogo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui, já agora, já te interrompendo, porque eu sei que você tem muita coisa para falar e tem muita coisa interessante pela nossa conversa aqui de bastidor. Eu fiquei super interessado, porque eu também me considero um pouco mochileiro, mas o meu, ano passado eu fiz uma viagem de bicicleta, né? Basicamente eu e a bicicleta só, e andei aí 77 dias, né? De bike, sozinho, e foi uma experiência muito boa, e eu gosto disso, eu gosto dessa coisa de estar saindo por aí. Só que você é um mochileiro chique, né? Pô, você é um mochileiro com mestrado, mochileiro com doutorado. Pô, e esse livro, me fala um pouco, isso na verdade é a sua tese de mestrado, né? Sim. E o que você queria? O que tem aqui? Você entrevistou mochileiros, é isso? Sim. Originalmente, a dissertação de mestrado foi uma pesquisa que eu fiz ao longo de 2011, 2012. Terminei em 2013, foi publicado em 2020 no Brasil. Então, foi uma viagem que eu fiz por 4 meses na Ásia. Naquela época, a minha primeira vez na Ásia, agora já rodei a Ásia inteira, né? Mas na época, a primeira vez, 2011. E eu entrevistei cerca de 50 mochileiros para perguntar o que é o momento memorável. O que as pessoas se lembram quando elas viajam. Tá. No sentido de que as pessoas viajam com um certo propósito previsto de antemão, né? Quando você vai a Paris, você tem uma ideia de que, olha, eu quero ver a Torre Eiffel, eu quero ver o Louvre. Certo. Se eu vou à China, eu quero ver a Grande Muralha e a Cidade Proibida. Mas a questão é, ok, as pessoas viajam para isso, mas é disso que elas se lembram? E normalmente o que as pessoas se lembram não costuma ser as atrações turísticas. As atrações turísticas, elas servem como ter um objetivo, né? Sim, para ir lá, vou para Paris e tal, mas não é isso, no fundo não é isso. É interessante você falar isso, é interessante mesmo, porque eu nunca tinha feito essa pergunta olhando para minha viagem de bicicleta, né? Pensando assim, quais são os momentos que mais me marcaram. Mas pronto, aí eu tenho aqui na minha cabeça alguns momentos, né? Porque são exatamente isso. Mas de curiosidade, ou seja, você entrevistou 50 pessoas. Sim. E a pergunta era essa? Qual que é o momento que mais te marcou dessa viagem? Na verdade, as entrevistas tinham cerca de 1 hora. Então, as primeiras 10 entrevistas foi o meio esquema livre. Vou perguntando várias coisas. Tem irmão, tem irmãs, coisas que E com o tempo fui filtrando o que tem sentido e o que não tem sentido. Certo. Até que eu vi essa recorrência do momento memorável e que é dessa peculiaridade que costuma a ser algo que não se pode repetir para outra pessoa. O momento memorável é algo intrinsecamente seu. Você não pode comprar isso num tour. Então, um exemplo que eu gosto de dar, que é bastante exagerado, é só um exemplo hipotético. Digamos que a pessoa está lá viajando e, por acaso, perdeu a carteira, né?
Por mais que hoje em dia, com a internet banking, toda essa facilidade do Western Union, não é necessariamente confiável, né? Você pode Certo. estar num lugar que o cartão de crédito simplesmente não passa. Então, a pessoa pode ter um momento de aflição Certo. e o nativo percebe esse momento de aflição do viajante. Daí, esse nativo convida essa pessoa a dormir na sua casa e uma semana depois, essa pessoa, o viajante, tá no casamento da irmã do nativo. Ah, ok. Isso é um momento memorável. Ok. Você não pode comprar isso num tour. Você não pode falar, vou na festa de casamento do nativo, vou dormir na casa dele. É isso mesmo. Não, é super interessante. Agora, quais são alguns momentos assim, dessas histórias que você viu ou passou, né? Talvez você tenha passado, porque você começou sendo, digamos, mochileiro quando? Em 2010? Não. 2010 eu já estava Já no estava na estrada. É. Já tem muito tempo que você tá. Vamos voltar aqui um pouco. Da onde que veio esse negócio de ser mochileiro? Porque aí depois eu quero fazer a pergunta que é o que eu ia fazer aqui agora, mas eu quero voltar um pouco, que eu quero saber de casos, assim, de momentos memoráveis. Mas antes dos momentos memoráveis de algumas das pessoas que você entrevistou, momentos memoráveis seu. Mas para eu entender os momentos memoráveis eu quero saber como é que você começou nisso. Da onde que veio esse negócio de, cara, vou rodar o mundo, vou sair fora aí, vou pegar a estrada e pronto. E como é que foi isso aí? Então, assim, eu basicamente meio que sempre viajei. A minha primeira viagem exterior foi com 5 anos de idade para Disney. Mas eu sou o filho mais jovem da minha geração. Eu tenho 2 irmãs mais velhas. Aham. E o meu pai e minha mãe sempre tiveram uma coisa de quando você completa 20 anos, tenho 40 agora, mas quando você completa 20 anos, vai enviar um intercâmbio. Quando a minha irmã mais velha fez 20 anos, ela foi estudar inglês nos Estados Unidos e da Califórnia. A minha irmã do meio, ela ia para a Austrália, mas não foi por causa do namorado, etc., mas ia. Só que nesse período, eu como caçula, o meu pai ele foi promovido uma certa altura da vida dele. Nós fomos morar nos Estados Unidos, que ele trabalhou nos Estados Unidos. Ah, ok. E foi lá que eu aprendi inglês. E nesse meio tempo eu fui à Europa pela primeira vez. E passamos pela França e eu amei a França. E naquela época eu falei pra minha mãe... Peraí, você tinha mais ou menos quantos anos? 13 anos. 13 anos, olha. Naquela época eu falei pra minha mãe, quando eu completar 20 anos, eu já sei falar inglês. Quando for a minha vez de fazer intercâmbio, eu quero que seja a França. Daí minha mãe falou, tudo bem, meu filho. É tipo... Tá bom, beleza. Tá bom, vamos lá. tipo, nunca mais falamos no assunto. Nunca mais falamos no assunto, mas um dia depois do meu aniversário de 19 anos, eu falei, olha, ano que vem eu faço 20. Eu quero ir pra França. Olha. E blá, 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 fui à França. Em princípio, eu não tinha essa coisa de fazer mochilão ainda. Até diria que eu acho que eu fui bem estereótipo de classe média brasileira, né? Que é viajar para tirar foto, para comprar e sei lá o quê. Mas eu sempre lembro que um amigo meu foi me visitar e eu fazia um curso de ciências políticas, que era o meu intercâmbio, e tinha as férias da primavera. Eu falei, olha só, tem 15 dias de férias. Se você faltar uma semana a mais antes das férias, uma semana depois das férias, não tem problema, dá para viajar um mês. E eu tava justamente nessa vibe estereótipo, né? Compras e sei lá o quê. E acabou que o dinheiro acabou. Eu tinha que voltar pra França desesperadamente. E eu sempre lembro esse amigo falando, nossa, você gasta dinheiro em supérfluo. Você tem noção do seu privilégio de morar 1 ano na Europa? Aproveite isso para ver o mundo. E Seu amigo falou pra você? sim, para que gastar em outlet da diesel? Sim. Para que gastar com isso? Você tem 1 ano na Europa. Você monta na Europa sem ter que trabalhar. Seu pai tá te bancando. Pois é, isso Tipo, aproveita, garoto, vive isso, né? vá ver o mundo. É. Eu tinha 20 anos na época, isso foi 2004. E eu falei, nossa, ele tem razão. E Olha que bacana, hein, e velho? foi aí que eu comecei. E hoje tô todo hippie, mas isso vem dessa época. Dessa transformação de vou viajar, vou ficar horas no ônibus e vou dormir na rua e que sei lá o quê, mas eu vou viajar. E aí você fez isso já? Você já começou então? Você foi com 20 anos e Sim, E eu já fiquei foi pelo viajando mundo? o tempo todo. durante 1 ano. Sim, foi a primeira vez que eu fiz uma viagem de 1 ano. Naquela época eu concentrei mais na Europa. Aham. Daí, para resumir as minhas viagens, né? Em 2004 fiz 1 ano.
Que bacana. Ah, Aí você foi aí você foi em vários países na Europa aqui. Sim, sim. Rodou tudo aqui. Sim, quase tudo. E dormindo em qualquer lugar, ficando em qualquer lugar. Sim, por exemplo, naquela época... Você tem um momento memorável que você lembra de um momento específico dessa viagem? Você deve ter alguns, mas... Acho que hoje em dia, quando eu falo isso, parece uma bobagem, mas no momento foi traumatizante. Foi quando eu desembarquei em Budapeste. Foi cerca de 3 semanas que a Hungria tinha entrado na União Europeia. Então ainda era um país fechado, né? Sim, sim. Tava começando, tinha acabado de estar para a União Europeia. E eu cheguei 11 horas da noite. E eu falei, gente, tipo, vai ser fácil arrumar um lugar para dormir, porque eu sei em Paris, eu sei na Áustria, aqui vai ser barato. Só que eu não tinha a menor ideia que justamente por ter acabado de estar na União Europeia, todo mundo teve a mesma ideia do que eu de ir para a Hungria. Então tava tudo esgotado. E eu tava tipo, caraca, eu não sei onde eu vou dormir. E eu tava andando no meio da rua por horas, horas e horas. Naquela altura, não sei como está a situação hoje, mas naquela altura os húngaros não falavam inglês e perguntavam, where's the city center? Where's the city center? E não achar, eu lembro que eu fui tipo, caraca, o que eu vou fazer, né? Tem que esperar amanhecer, vou num bar. Daí eu fui pro bar, passar horas, daí o bar fechou, 3 horas da manhã. E eu, cara, cadê? E começou a chover. Nossa. Eu, naquela altura, eu não tinha ideia ainda do que era um mochilão, de viajar com uma mochila pequena. Tava com uma bagagem gigantesca. E aquelas malas de rodinhas, que são uma porcaria. Nossa. Essas malas de rodinhas são boas para quem vai pegar táxi do aeroporto. Essa mala de rodinha é boa para quem vai sair do aeroporto, pegar um táxi até o hotel. Até o hotel, claro. Mas não é boa para estar na rua por horas e horas. Aquela mala rasgando, caindo roupas no chão. Nossa. E chovendo, e eu desesperado. Isso foi justamente, tipo, 3 semanas depois que meu amigo falar, vá ver o mundo. Eu falo, por que eu fui ouvir esta porcaria de conselho? Devia ter ficado no outlet da Diesel. Devia ter ficado no outlet da Diesel. Devia estar na minha casa na França, feliz da vida, no meu quarto, sei lá o quê. Por que eu fui ouvir isto? E por que eu resolvi essa coisa que é uma boa ideia de viajar com 30 euros por dia no máximo, na altura? E foi quando estava desesperado. Eu tinha andado imensamente quando estava amanhecendo. Eu cheguei 11 horas da noite. Quando deu 7 horas da manhã, eu por acaso vi um albergue. E foi a primeira vez que eu dormi no albergue da minha vida. Olha. Até então eu nem sabia que isso existia. Eu não sabia que o guia do Lonely Planet existia, sabe? Nossa, velho. Então você foi assim... Do 880. É porque você era também, ou seja, de uma família boa, com condições, né? E seu pai te ajudava ali, sua família te ajudava. E aí você não precisava ficar em albergue, né? Ficar em hotel. Eu nem sabia que isso existia. Pra mim, albergue era uma coisa de filme de máfia, sacou? Tipo, que vai ter sujo e tráfico de cocaína. Pra mim isso não é albergue, sacou? Eu não fazia ideia que Lonely Planet existia. Aí você entrou lá no albergue, ficou lá. Sim, morrendo de medo a primeira noite, tipo, dormindo literalmente com a minha mão na mochila, tipo, aqui tá a cama, minha mão agarrada. Mas hoje em dia, tipo, relaxa. É mais às vezes, quando as pessoas perguntam, quando eu faço carona no meio da estrada, autopista, tipo, você não tem medo? Tipo, cara, é mais fácil a pessoa que tá dirigindo ter medo de mim. Que vai falar, quem é esse maluco no meio da rua, sei lá o quê, do que eu ter medo. Dela que vai parar, rapaz. Exato. Mas naquela época foi traumatizante, mas foi libertador. Olha, que interessante, hein? Que interessante esse negócio. Não, foi traumatizante e hoje você olha, ou seja, aquilo lá te abriu outras perspectivas, Sim, né? na época, eu vejo isso hoje, eu acho uma bobagem. Tipo, nossa, eu dormi num albergue, que horrível. Mas na altura foi... Eu nunca tinha dormido num hotel de menos de 3 estrelas antes na minha vida. E hoje em dia, né, tipo, hoje em dia eu já meio que faço de propósito. Tipo, eu já vou no bar, oi, tudo bem, sei lá o quê. E aí, vai me convidar para dormir na sua casa de graça? Sério? Tipo, você já fez isso? já, várias vezes. Várias vezes? Você entra num bar e fala com alguém, vai me convidar aí para dormir na sua casa? Já. Você começa a conversar com alguém, bater papo? Sim, quando eu tive... Assim, é óbvio que não pergunta claramente, mas eu lembro, tipo, quando eu estive na Rússia. Eu estive na Rússia já anos e anos depois de Budapeste, depois da Ásia, do livro. Eu estive em 17 cidades na Rússia. E 6, eu dormi na casa das pessoas. Sério, velho? Que bacana. Literalmente, o trem chegava às 6 horas da manhã. Eu sabia que o check-in do hotel é só ao meio-dia.
não tinha reserva, não tinha nada. Eu falei, porra, tipo, tá, tem duas hipóteses, né? Ou eu espero até meio-dia para poder fazer check-in, ou eu me viro. Daí você já vai no bar, conversa, sei lá o quê, blá, 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 blá. Que legal, estrangeiro, sei lá o quê, dorme na minha casa. Beleza. Olha só. Eu lembro que uma vez eu fui pra uma festa em Moscou, sensacional. Eu tava no albergue, justamente. Daí o cara do albergue falou, olha só, pra amanhã tá esgotado, você tem que ir embora. Tipo, procurar outro albergue. Deu tudo bem. Mas primeiro eu vou passear, depois eu procuro outro albergue. Daí eu fui passear. Saí do albergue só às 8 horas da noite. Daí eu tô lá procurando um albergue novo, procurando um hotel novo lá. E assim, eu era muito... Essa época eu tava bem hippie, tipo, nem celular eu tinha. Eu tava, tipo, então não tinha internet, não tinha nada. Eu tava só olhando. Eu falei, gente, já que eu vou olhar, já que eu vou ficar a noite toda assim, então eu vou olhar, eu vou passar no mercado, comprar um vinhozinho, ver o que acontece. Daí eu tô lá no vinhozinho e tem dois rapazes russos que vem estrangeiro. Quem é você? Deu, beleza, o que você tá fazendo aqui? Tô procurando um hotel. Tá, beleza, a gente te ajuda a encontrar um hotel. Mas por acaso você quer ir numa festa antes? Deu, porra, vamos, né? Vamos. Daí eu fui numa festa. Pô, eu vou começar a procurar um hotel 3 da manhã, né? Exato. Era literalmente um apartamento abandonado que estava tendo um festival de cinema amador de cineastas russos. Nossa! Daí eu fui nessa viagem. festa. E a festa foi até às 8 horas da manhã. Então pronto, tá aí o seu hotel. Não, daí depois me chamaram, vem dormir na minha casa, uma das pessoas da festa. Gente, é isso. Mas, para dar um termo, para dar fazer um max nessa história, leva alguns anos para você ser uma pessoa que está com medo de dormir no albergue, para ser aquela que vai na festa de madrugada de cineastas e dorme, tipo... Sim, isso não é de uma hora para outra e tal. Exatamente, não é de uma hora para outra. Níveis, graus, né? É igual passar de fase no videogame, né? Agora, eu vejo quando você tem essa ideia de poder viajar assim livre, né? Você permite ao mundo, ao universo, a Deus, ao que seja, trabalhar para que essas coisas aconteçam na sua vida, né? Porque ou você pode também viajar tudo muito bem planejado. Tudo planejadinho ali. Cada hotel, cada albergue, hoje tem Airbnb, tem várias opções hoje. Até mais fácil, né? Muito mais fácil do que na época quando você não tinha celular. Só que quando você viaja assim mais à solta, você meio que permite essas coisas acontecerem, né? Sim, uma coisa que eu inclusive escrevo no livro é que toda essa tecnologia que tem o Airbnb, o fato de que você tem Wi-Fi 24 horas, sim, na pior das hipóteses, você bota um Google onde está o hotel aberto agora e você vai já a pé. Tudo isso é maravilhoso. Tudo isso, inclusive, ajuda a expandir o número de viajantes. Mas, de certa forma, essas tecnologias elas funcionam na contramão da caixa de Pandora, porque quando todos os medos do mundo são afastados, são exorcizados, fica na caixa de Pandora a espontaneidade. Uhum. E a espontaneidade é a joia rara de uma viagem. Uau. Então, se você não tem perigo... E é esse que é um dilema muito grande. Quanto mais experiente você sabe que você não vai chegar às 3 horas da manhã na cidade. Você já faz de tudo para evitar que esse perigo aconteça. Mas, ao mesmo tempo, se você neutraliza qualquer possibilidade do perigo, não é uma atenção perigo, mas do acaso, seria uma palavra melhor dita, você acabando com a espontaneidade da viagem. E o momento memorável costuma ser esses momentos espontâneos. Sensacional. Cara, eu adoro isso. Isso que você falou é incrível, né? Porque, olha só, eu acho que hoje no mundo, né, a gente está criando um mundo
que a gente tenta ter um mínimo de surpresas e de momentos espontâneos possíveis, né? Então nós criamos um mundo todo protegido, todo limpo, né? Sem nenhum problema, sem nada assim. Só que quando você se permite, cara, é que as coisas mágicas acontecem, né? E eu te falo isso porque isso que você está falando é maravilhoso, porque quando eu fiz a minha viagem de bike, né, eu fui sozinho e tal, eu não fui propriamente dormir na casa dos outros, mas eu tinha o acesso, né, à internet 24 horas, e era o Booking ou Airbnb, eu reservava, sempre no mesmo dia, porque eu não sabia exatamente onde eu ia ficar, mas sempre no mesmo dia eu reservava. E entrava lá, reservava com uma certa facilidade. Teve um dia só que eu não tive onde dormir, acabou de dormir num sofá na casa de uma pessoa, que foi um dos momentos também mais interessantes da viagem. Mas quando eu cheguei, eu estava conversando com um amigo meu que é um grande amigo meu, chama David, e aí eu falei com ele, olha, se eu fosse refazer a viagem, eu gostei de tudo, foi linda, foi incrível, assim, foi um momento, né, de eu estar ali mais de 4.000 quilômetros andando de bicicleta, sozinho, momento para eu pensar comigo mesmo. Só que eu falei, se eu fosse refazer a viagem, provavelmente eu teria levado uma tenda na minha bicicleta, para eu poder, em algum momento, falar assim, cara, eu quero dormir aqui nessa praia hoje. Ou eu quero dormir nesse parque, nesse verde, ou não ter algo planejado, sabe? Está tudo assim. Então, isso que você está falando é incrível, né? Mas é isso, é uma loucura, é um paradoxo, né, da espécie humana, né? A gente quer cada vez mais controle, mas esse controle tira aquilo que talvez seja de mais bonito que é em nós, né? Na verdade, uma coisa que muitas pessoas me perguntaram é por que eu não tenho canal no YouTube. E a resposta... Aliás, você só não tem canal do YouTube, você não tem nem Instagram, né, velho? Tem Facebook, só sou velho. Porra, eu pedi pro André aqui, André, me dá o Instagram do cara aí pra eu ver. Não tem Instagram, não. Eu falei, nossa, velho. Tem Facebook, gente. Não, Facebook não, velho. Facebook já acabou, velho. Não existe isso mais, não. Mas vocês pensam, por que você não tem um canal no YouTube? É justamente isso. Pra ter um canal no YouTube, precisa de uma câmera cara. Se eu tenho uma câmera cara, eu automaticamente tenho medo de perder essa câmera. Eu só posso chegar às 3 horas da manhã e ver onde é que eu vou dormir, porque eu sei que, na pior das hipóteses, se eu for roubado, é um laptop vagabundo que não vale nem 200 euros. Se eu tiver uma câmera que custa 3.000 euros, eu não vou fazer as loucuras que eu faço. Okay. É por isso que eu não tenho canal no YouTube. Porque essa própria coisa, tipo, ou eu tenho muito dinheiro que eu não me importo em ter a câmera roubada, que comprou outra, ou eu não faço, porque eu não vou ter coragem de fazer as coisas que eu faço, se eu tenho algo a perder. Tá, mas hoje você ainda você se considera mochileiro ainda hoje? Assim, você vive nessa vida ainda? Você gosta disso? Como é que é? Assim, eu adoro isso. Tem um bom tempo que eu não viajo de verdade. A última viagem relativamente longa que eu fiz foi para a África do Sul, já tem alguns anos. Mas, por causa do doutoramento, eu tive que focar muito na Tailândia, que a Tailândia é o tema da tese. Então, tanto a Tailândia quanto Portugal, para mim, isso na viagem. Eu moro aqui, eu também moro na Tailândia. Então, isso não é viajar. Entendi. Eu estive na Indonésia por 3 semanas, mas 3 semanas não é nada. Eu estive no Mianmar por 3 semanas, mas isso não é nada. Então, já tem um tempo que eu não faço uma viagem longa. A próxima que eu vou fazer, por acaso, daqui a 2 semanas, eu vou para Guatemala, para Belize, para Nicarágua. Aí sim, por 4 meses. Mochilão também. Sim. 4 meses. Aí já é uma viagenzinha boa, né? Já é razoável, né? Não é 1 ano, não são 2 anos. A viagem mais longa que eu fiz, por acaso, foi de 2 anos consecutivos. 2 anos direto. Sim. Mochilão nas costas, bum. Sim. E aí já era mochilão, não era mala de rodinha. Exato. Isso foi 10 anos depois, foi com 30 anos. Ah, ok. Foi 10 anos depois dessa viagem aí, que foi a primeira do rito iniciático. Pois é, aí você já aprendeu muita coisa. Sim, sim. Assim, eu lembro que eu fui com um par de calça. Tipo, a do corpo. É sensacional isso, né? Isso é um aprendizado incrível, né? Sim, justamente. É uma coisa uma piada que se faz, qual a diferença do turista pro viajante. É que o turista tá lá 2 semanas na Europa. Daí cada foto é uma roupa diferente, né? Tipo, a pessoa tá lá na Itália.
tá lá em Roma. Daí no Coliseu tá com um outfit diferente, tá com uma roupa diferente. De noite no restaurante já tá com outra roupa. Enquanto o mochileiro, tipo, sei lá, você tá 2 anos viajando e são sempre as mesmas 5 camisas, sabe? Você tá no mundo inteiro, mas são 5 camisas diferentes que não muda. É quase Turma da Mônica, sabe? Tipo, a Mônica só usa aquele vestido vermelho, o Cebolinha só tem aquela camisa verde. É tipo isso, você tá na Sibéria, você tá... Cara, no mas deserto do isso, Saara, de tá novo, lá. é uma coisa, é uma liberdade, de novo, que a gente vai aprendendo, né? A gente vê muitas pessoas, né? Como tem aqui Caminho de Santiago de Compostela, né? Aqui do lado, muitas pessoas fazem e relatam a mesma coisa. E eu também, enfim, só tive essa experiência maior de passar 77 dias sozinho e tal, né? E eu fui deixando roupa pelo caminho. Eu fui deixando. Então, assim, no final, eu tinha realmente uma bermuda, eu tinha 3 camisas. Ou seja, todos os dias eu viajava e lavava à noite, e é o que eu tinha. E a gente vinha, cara, eu consegui. Se eu consigo viver 77 dias, eu consigo viver 100 dias. Se eu consigo viver 100 dias, eu consigo viver um ano. Se eu consigo viver um ano, eu consigo viver minha vida com menos, né? E esse fato de ter menos te traz uma liberdade muito bonita, né? E te traz... Você vê que é aquele jargão, né? Porque ter menos, você tem mais, né? Você tem muito mais. Porque aí você se foca nas coisas que realmente fazem sentido, as coisas que realmente interessam, e a gente começa a perceber coisas pequenas na natureza, né? Que estão à nossa volta, né? Eu sempre lembro quando eu fui no Monte Everest em 2014. Eu não cheguei no topo, porque custa $20 mil chegar no topo. Eu fui até a parte mais barata que se pode chegar sem ter que pagar, né, as entradas todas. Eu fui a 5.600 metros. E na altura, o real valia bem mais do que valia hoje, mas eu sei que eu gastei 18 dias, gastei tipo $200 no máximo, com tudo. E eu sempre lembro que quando cheguei em Katmandu, na capital do Nepal, as pessoas pegam um avião até Lukla. Lukla é aquele menor aeroporto do mundo, o aeroporto mais perigoso. Aquele perigoso. Aquele dá medo, já vi uns vídeos na internet. Sim, aquele que se o avião não decolar, cai no abismo. Exatamente. Só que eu falei, gente, eu não vou pegar o avião até Lukla porque esse avião custa $150. E eu quero gastar 250 em tudo. Então eu vou pegar o ônibus até Shivalaya. Que Shivalaya é o mais longe que você pode ir de ônibus. Daí, uma semana depois, eu cheguei em Lukla. E em Lukla é a última parte, mais ou menos... Eu não quero usar a palavra civilizada, mas eu quero dizer... É o último centro mais ou menos urbano. Ou melhor, não é o último, é o único centro urbano que tem lá nos Himalaias, lá no Nepal. Certo. É o único lugar que tem ATM para tirar dinheiro, por exemplo. A partir dali não tem nada. Não tem Western Union, tipo, é só cash, não tem cartão de crédito, você tem que estar com você. Daí, lembra que naquela altura, é um voto de confiança, sacou? Tipo, no hotel de Lukla, eu sabia que tinha que voltar para lá, depois do Everest. Daí eu falei, vou deixar meu laptop aqui, vou deixar tudo. O meu laptop, os livros que estava lendo, etc., porque eu tô indo nessa parada sozinho, não contratei um guia, eu não tinha celular. Você estava indo sozinho, sem guia, sem nada? Exatamente. Hoje nem pode mais, né, eu acho. Acho que hoje não pode. Mas pronto, enfim. Pode. Você vai lá e faz. É uma loucura, mas pode. Eu estava literalmente com um mapa. Para subir o Everest com o mapa. Eu sei que não é subir lá em cima, mas é o máximo que você conseguia com o mapa. Nos últimos 2 dias, eu fui seguindo um grupo que estava na minha frente, tipo, de longe. Porque nos últimos 2 dias, se você se perder, você morre. Né? Tipo, basicamente isso. Né? Se você se perder, você morre. Claro. Daí eu tinha um grupo na minha frente. Eu fiz tudo sozinho. Nos últimos 2 dias, eu fui olhando, o grupo estava lá. É louco, velho. Os seres humanos, etc. Mas, enfim, a ideia é que eu tinha que estar o mais leve possível. Porque você vai caminhar 12 horas por dia. Mas aí você comia onde? Você comia o quê, velho? Tipo assim, você tá caminhando sozinho. Aí você dorme, você tinha uma tenda, você tinha uma barraca. Não. Assim, o que acontece? De Shivalaya até Lukla, o caminho é muito mais árduo, fisicamente falando, porque não é um caminho turístico, um caminho que os locais usam, mas é literalmente impossível se perder. Porque sempre tem uma barraquinha. Certo.
Você vê seres humanos. Sim, mas a partir daí que começa a ser mais... Então, daí de Lukla tem Nanche Bazar. Gente, isso tem 10 anos, você não lembra o nome dos lugares. Daí é tranquilo. Daí tem um lugar que é Tungla. Daí, Tungla é o ponto de não retorno. Se você passar mal em Tonglor, acho que esse nome, por causa da altitude, é quando você é 4.000 metros, você tem que ir embora. Nossa. Pra você não ter uma altitude, né? No caso, eu cheguei em Tungla, comi uma Pringles, tomei um whisky, acendi um cigarro, tá, tô ótimo. Mas é de lá que começa a ficar realmente perigoso. Porque não tem mais cidadezinhas. Tipo... se você tem um piripaque ali, já era. Assim, não, você não tem onde se mirar, né? Eu vou pra onde? Não, você tem mesmo que seguir alguém. Você tem que... Exatamente. Daí foi aí que eu fui vendo, quando tinha gente... Que sempre tem um pastor, sempre tem um Sherpa, como eles chamam lá. Sim, sim. E nos últimos 2 dias, eu fui seguindo de longe uns grupos lá. Mas até o passeio todo eu fui sozinho. Mas o que dizer, que justamente voltar ao assunto, é que em Lukla eu fiz essa aposta. Eu vou deixar minhas coisas todas aqui. Eu vou deixar meu laptop no hotel. Eu tenho que ir o mais leve possível. Não tem condições de eu carregar isto. Eu lembro que em Lukla eu conheci os chineses que tinham pego o avião diretamente para Lukla e eu não sei que ideia eles tinham no Nepal, que eles achavam que o Nepal ia ser uma selva gigantesca. Cara, o Himalaia? Mas tem os vilarejos vizinhos, que estavam com as mochilas deste tamanho, porque estavam carregando feijão enlatado. Nossa. Cara, não tem como. Não tem como. Se você carregar esse monte de peso, você não vai a lugar nenhum. Tanto que eles não conseguiram fazer. Cara, mas você acabou de falar essa frase aí. Se você carregar um monte de peso, você não vai a lugar nenhum. Eu acredito que isso é uma metáfora para a vida. Para a vida. A gente passa a vida carregando um monte de peso, velho. E depois a gente chega e a gente tá cansado e não aguenta ir para lugar nenhum, porque nós estamos com um monte de peso. Se a gente conseguisse deixar um pouco desse peso para trás, acho que a vida ia ser muito mais leve, né? E ao ser mais leve, mais feliz, inclusive, né? Agora, porque você é um camarada bem interessante, velho, e bem diferente. Porque, veja bem, pelo pouco que eu te conheci aqui hoje. Você, cara, veio de uma família com dinheiro. Teve capacidade de estudar em boas escolas, mudou para os Estados Unidos, seus irmãos foram para os Estados Unidos fazer intercâmbio, você foi. De repente, você larga tudo, basicamente, para viver essa vida meio maluca. Maluca nos padrões que a sociedade impõe, né? E não maluca no sentido da realização pessoal e da realização própria. Talvez isso não seja maluco, talvez maluco seja todo o resto. Porque você decidiu seguir um sonho e isso é louvável de se ver. Cara, e nessa vida meio hippie, você resolve fazer um mestrado e um doutorado. Ou seja, que também não combina muito com o povo que é só mochileiro, né? Em regra geral. Eu começo o livro com essa frase. O Marquês de Sade, aquele escritor francês do século XVIII, ele tem uma frase que eu levo com lema de vida. Para compreender o coração dos homens, é preciso ler e viajar. Então não é só a viagem, tem a leitura também. Tem a leitura também. Só a viagem é uma informação. Mas o conhecimento acadêmico, ele é pertinente, que ele te ajuda a filtrar, a entender, a compreender o que você se vê. O conhecimento acadêmico em si só, ele não é resposta. Mas a viagem também não é resposta sozinha. Eu acho que precisa das duas coisas. Cara, sensacional, velho. E não, isso é sensacional mesmo. Você juntar esse conhecimento acadêmico, ou seja, pesquisa acadêmica, fazer um doutoramento, que é uma coisa difícil. E aí depois ainda conseguir viajar e ter essa vida, porque isso é um estilo de vida, né? Esse é o seu estilo de vida, né? Sim, sim. O seu estilo de vida é na estrada e nos livros. Então você gosta de ler, você gosta de... Sim. E é por isso que também, se calhar, não te chama muita atenção redes sociais e coisas assim e tal. Você não fica postando... Pois é, eu até falo que, infelizmente, eu tenho celular hoje em dia. Eu tinha celular desde 14 anos de idade, mas acho que lá para os 25 eu entrei nessa rebelião que eu não queria mais ter celular. Eu fiquei 7 anos sem celular. 7 anos, velho. Tipo, dos 25 aos 33 anos sem ter celular. Não queria ter. E eu até acho que eu lia muito mais do que eu leio hoje em dia. Uhum.
Porque hoje em dia eu tô no metro, eu tô no trem. O que eu vou fazer? Celular. Facebook. O que eu vou fazer? WhatsApp. Assim, eu sempre tive uma coisa que também, né? Quando uma tragédia acontece, a gente sabe. Tem um livro do Florian... É um escritor francês. Florian Zeller. Que chama O Fascínio do Pior. Que uma coisa da sociedade contemporânea é essa paranoia de... Por exemplo, se eu ligar para você agora e você não me atende, ele morreu? Aconteceu ele foi alguma sequestrado? Não, gente. É o que você falou, é sempre para meus pais. Pai, quando eu cair do abismo, alguém vai ligar para dizer o Eduardo morreu, sabe? Tipo assim, se eu não tô ligando, é porque eu tô bem, sabe? Que alguém vai falar, tipo... Cara, e fala dos seus pais, eles, tipo, aceitaram na boa essa... Assim, eu acho que passou por vários processos, né? A primeira vez, quando eu tinha 20 anos, eles falaram, tipo, tá, foi uma aventura de moleque. Que bom, ele fez isso. Pronto, experiência de vida, Exato. toca pra frente. Daí fica, isso está repetindo. Isso está repetindo, tipo, tá, isso não é maneiro. Mas agora que sou autor publicado e doutor, sei lá o quê, eles voltam a espetar de novo. Tipo, tem 3 processos, né? Tipo, primeiro uma aventura adolescente, Sim. Depois eles ficam, tipo, isso não é sério. Preocupado, isso tem que né, cara? Sim. Eu entendo, sim, também, né? O lado deles, assim. Sim. Mas agora que doutorado e sei lá o quê, eu ganho meu dinheiro, então eles estão tranquilos. E hoje você ganha esse dinheiro, hoje você também faz uma profissão que eu já fiz, que eu adoro, né? Que aqui em Portugal você é guia turístico. Sim. E gosta? Sim. Acaba que lidar com o turismo é uma maneira de estar viajando também, de uma certa forma, eu ia falar isso, mas eu não estou viajando, quem está viajando são meus clientes. Mas é tentar botar aquela emoção neles. Eu sempre tento lidar com meus turistas e de uma maneira que eu sempre me vejo na posição deles. Uhum. Então, assim, o trabalho... Eu sou péssimo, por exemplo, com comissões. Porque se eu fosse do lugar deles, eu não queria ir para esse lugar que eu sei que é turístico, né? Uhum. Então eu sempre gosto de levar para lugares que eu realmente acho que são bons. Que não é necessariamente lugares baratos, né? Tem uma distinção do... O bom e o belo não é sinônimo do barato. Então, são coisas diferentes. Mas eu sempre lido com eles como... Eu tento me ver no lugar deles. Cara, mas aí pra você ser guia turístico aqui em Portugal, o que você fez? Você teve que estudar a história de Portugal e tudo isso? Como é que é o processo aqui? Porque hoje você tá aqui em Portugal há 6 anos, você tinha me falado, né? 2017, por aí. E aí, porque você tá fazendo o seu doutoramento, então você fica aqui, você vai também... O doutoramento é na Tailândia, a gente podia falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas aí você vai lá, volta aqui, e aí você, tipo, ganha o seu sustento hoje basicamente como guia turístico? Sim. O doutoramento é aqui sobre a Tailândia. Ele é aqui. Okay. O doutoramento é a Universidade Nova de Lisboa sobre a Tailândia. Ok. Então, depois que eu escrevi o chamado da estrada do mestrado, eu fiz uma volta ao mundo e fui parar na Tailândia. E lá eu comecei a trabalhar como guia. Que eu trabalhava num passeio de barco. Que era literalmente o trabalho mais fácil do mundo. Fora disso, eu trabalhei numa discoteca também, que foi uma maravilha esse trabalho. Mas quando eu cheguei em Portugal para começar o doutoramento, eu não tinha necessariamente... Eu sempre gostei de estudar. Então, de 1500, do reinado de Dom Manuel I até o reinado de Dom João VI, os reis de Portugal também são os reis do Brasil. Essa parte eu conheço. Eu tive que aprender antes e depois. Nossa, velho, você conhece, mas eu não conheço, não. Eu já não lembro mais nada disso. É claro que nós vimos tudo isso na escola, mas eu não lembro nada. Tipo, eu gosto de estudar. Então, você gosta, ou seja, o Marquês de Pombal e a rainha Dona Maria, eu já conhecia isto. Cara, quem foi Marquês de Pombal já agora? A praça principal aqui de Lisboa, eu não sei. Quem foi Marquês? O que esse camarada fez? Sebastião de Carvalho Melo foi o primeiro-ministro do... Quer dizer, primeiro-ministro é um nome que nós damos hoje em dia. Na época, o ministro de Assuntos Estrangeiros do rei Dom José I. O rei
do terremoto de Lisboa em 1755. Então, disse que na época do terremoto, no 1º de novembro, que amanhã é o aniversário do terremoto, todos os nobres estavam em pânico e pensando que era punição divina, que era uma catástrofe. E o Marquês de Pombal foi a primeira pessoa a ter uma reação racional. Ok, vamos construir a cidade. Em menos de um dia, o Marquês de Pombal tinha botado segurança no Tesouro de Lisboa para evitar saqueamento. Ele já tinha botado no Campo de Ourique soldados para dar sopa às pessoas que perderam a comida. E o mais importante, ele já tinha proibido pessoas a ir embora de Lisboa. Olha só. Para que a cidade não ficasse abandonada como Pompeia, na Itália, depois da erupção do Monte Vesúvio. Então, se você quisesse ir embora de Lisboa depois do terremoto, você teve um dia. Que no segundo dia, o Marquês de Pombal tinha botado soldados, vão ficar aqui, vão construir a parada. E por essa atitude dele de ser racional e ser pragmático, o rei elevou ele ao cargo de primeiro-ministro. Uau, olha só. Então foi o homem que construiu Lisboa. Uau, interessante. Bom, isso é top. A gente podia passar, aliás, podia até fazer um outro podcast só sobre essa parte da história de Lisboa, e história de Portugal, e história de relação com o Brasil, e etc e tal, né? Mas uma dessas coisas que mais marcaram foi esse terremoto de 1755, né? Isso mudou a cara de Lisboa, talvez até de Portugal, porque Lisboa hoje, né? Acho que isso mudou a posição geopolítica de Portugal no mundo. Já desde do final do século XVI, com o desaparecimento do rei Dom Sebastião em Alcácer-Quibir, no norte do Marrocos, e a península e a união com a Espanha, quando a Holanda começa a atacar as colônias portuguesas e Portugal começa a perder seu domínio na África do Sul, na Indonésia, na Malásia, etc., o Império Português já entra em declínio. Mas até 1755, Portugal se mantinha como um grande império. Mas o terremoto, porque custou quase metade do PIB do Império Português para reconstruir Lisboa. Para reconstruir Lisboa. Tipo, 40% do PIB, se não me engano. Nossa. E isso fez que Portugal perdesse as suas pretensões a reconquistar as antigas colônias que havia perdido para os holandeses. Olha só que interessante, hein? Isso fez Portugal ter que parar de investir no exército, na marinha. Então foi ultrapassado pelas potências. Esse terremoto foi catastrófico. Cara, o terremoto mudou completamente a história de Portugal inteiro, então. Sim. Agora, também mudou a cara de Lisboa, porque senão a gente não poderia ir na Praça do Comércio hoje. E hoje nós podemos ir graças ao terremoto, né? Porque não existia pra... A Praça do Comércio era para comércio na época, né? E era Palácio Real. Mas, enfim, isso tem a ver que esse conhecimento eu já tinha, mais ou menos. Certo. Como eu falei, o que acontece depois de 1822 eu não fazia a menor ideia. Tipo, Salazar, ditadura, isso eu não tinha a menor ideia. E Dom Afonso Henriques, a história do Dom Pedro do amor dele com a Dona Inês, também fazia a menor ideia disso. Mas de 1500 a 1822 eu já sabia. Eu gosto de história. Então, quando eu comecei a seguir em Lisboa, eu estava mais preocupado em saber os lugares. A história mais recente também, né? Ou mesmo saber o lugar. Eu lembro que o primeiro tour que eu fiz, eu fiquei tipo, por favor, que a igreja esteja aqui. Tem 20 pessoas atrás de mim, eu estou levando 20 pessoas, já faço a menor ideia se a igreja está lá ou não. Ufa, a igreja está aqui. Por favor, vou entrar nessa rua, que eu vou parar onde eu vou parar. Que eu não tinha a menor ideia. Eu comecei a seguir em Lisboa com 2 semanas em Portugal. Eu não fazia a menor ideia de pra onde estava indo, sabe? E eu também não tinha ainda memória afetiva com a cidade. Claro. Que hoje em dia eu já tenho, né? Eu conheço os bares que fecharam, que abriram. Eu já sei falar, olha, isso aqui era um bar antigamente, fechou, virou isso aqui, blá, 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 blá. Pois é. Isso é muito interessante. Essa conversa tá me lembrando quando eu fui guia lá em Montreal, no Canadá. Isso é top, eu adorava esse negócio. Conversava com as pessoas e... Meu amigo, mas é o seguinte, é que nós temos algumas coisas e eu não queria terminar esse podcast, mas sem antes entender um pouquinho aqui, olha só. Então esse é o seu livro, então sua tese de mestrado foi vamos ver se eu entendi, foi conversar com as pessoas para entender quais foram... Sobretudo, não, conversar com as pessoas não, com os mochileiros. Exato. Ou seja, os que passavam tempo realmente na estrada, né? Exato. Ou seja, não eram viajantes, não eram turistas, eram pessoas que viviam aquilo ali.
quais foram os momentos que marcaram a vida dela, ou marcaram aquela experiência dela. É isso, né? Basicamente é isso. Tá, e aí, respondendo aquela minha primeira pergunta que eu comecei o podcast aqui, o que você encontrou aqui que são os momentos que ficam mesmo marcados na vida das pessoas durante essas viagens? O que eles te relataram em relação a isso? Tem sempre Pode tomar uma aguinha aí se quiser, velho. Eu sempre tenho minha aguinha aí. Você tem a sua aguinha aí também, né? Pausa da aguinha. Tem muito relacionado com uma conexão pessoal com o local. Certo. Uma pessoa, quando viaja, normalmente ela carrega com si a sua identidade cultural do país de origem que ela vem. E ela vai para um país estrangeiro e ela tem uma imaginário do que seja a pessoa do país que ela está lá. O momento memorável tem muito a ver com uma simbiose, uma transposição de que ela consegue ser reconhecida não apenas como alguém do país de origem que ela vem, ela não é apenas um brasileiro. Uhum. Ela é o Eduardo, ela é o Rafael. Assim como ela consegue ter essa conexão com a pessoa do país que é o anfitrião, não é apenas um tailandês, não é apenas um chinês, é o Sonchai, é o Pin. E tem esse entrelaçamento que, ao mesmo tempo, tem o reconhecimento de uma humanidade comum, mas que preserva essas distinções culturais. Certo. Então, é isso que eles declaram. É quando foram convidados para o casamento da amiga. Olha só. Da amiga do rapaz que conheceram lá no país. Quando, do nada, por evento, foram convidados para fazer um passeio aleatório. Interessante. Quando, então, eles começam a integrar na sociedade onde eles estão a viver, né? Ou seja, porque você ser convidado para ir para a casa de alguém, para uma festa de alguém, para uma festa de casamento, significa que, de certa forma, você já faz parte daquele ambiente, né? Um turista não vai ser convidado. Você está lá visitando Torre Eiffel, não vai chegar um parisiense. Não morre aqui no programa não, hein, velho? Bom, então mais ou menos eu entendi a respeito aqui da sua tese de mestrado, que é super interessante isso aqui das pessoas entrarem na sociedade, a fazerem parte daquilo. Agora, a partir daí você fez, e parabéns por isso, porque a partir da sua tese de mestrado virou um livro, né? Então, sim, virou um livro então, até mais palatável, né, para as pessoas lerem, ou seja, tem uma certa edição aqui. Depois a gente já fala aí onde que as pessoas podem adquirirem, mas... Cara, aí depois você ainda quis avançar nisso, fazer uma tese de doutorado. No Brasil a gente fala doutorado, aqui é doutoramento e tal. E é sobre o que a sua tese? Você falou sobre a Tailândia e tal, o que é? Então, o doutorado, eu comecei a brincar mais no mestrado. Eu sempre foquei muito com viajantes a longo prazo. Então, não me interessava o inglês que vai a Bangkok por 3 dias. Para ver o Buda gigante. Ou um brasileiro que vai a Machu Picchu. Eu queria ir além disso. E no mestrado eu quis ir ainda mais além. No doutorado eu queria ver a fronteira porosa entre um estrangeiro, um viajante e um imigrante. Quando é que você deixa de ser um viajante e se torna um imigrante? Então, portanto, o doutorado ele é sobre uma comunidade de estrangeiros que trabalham ilegalmente numa ilha na Tailândia. Então... a ilha com a Pipi, né? Com Pipi. Normalmente, quando se pensa em imigração, tem um estereótipo clássico que é a pessoa oriunda do país mais pobre que vai ao país mais rico para tentar ter um trabalho melhor, para poder enviar os filhos para a universidade e ter uma vida melhor para todo mundo no final. Nessa ilha tem um fenômeno muito grande que são canadenses, australianos, europeus do norte, que trabalham lá ilegalmente, ou seja, sem o visto de trabalho, para fugir da polícia tailandesa, para ganhar menos dinheiro que eles poderiam ganhar no seu país de origem e para estar lá na Tailândia. E a pergunta é, por que, cara pálida, você não trabalha, 6 meses por ano nos seus Estados Unidos, no seu Canadá de origem, na Austrália, e passa 6 meses nos Estados Unidos, 6 meses na Tailândia? Porque na época do mestrado, tem pessoas que faziam isto. Mas aí é um caso além. São pessoas que queriam estar o tempo todo na Tailândia. Eu sempre lembro
uma entrevistada minha que ela dizia... Chegou ao ponto que eu passava 10 meses na Inglaterra sonhando com os 2 meses que eu passei na Tailândia. E estava todo ano assim. Eu passei 5 anos, passando 10 meses, ganhando dinheiro na Inglaterra, sonhando Juntando com o os 2 meses que dinheirinho eu tava dela. na Tailândia. Tá. Por que eu fico na Tailândia? Pois é. Mas isso é uma pergunta muito pertinente mesmo, interessante até da vida, o que traz a real felicidade para a pessoa, né? Ou seja, pá, já que eu quero mesmo ficar na Tailândia, por que eu não fico já na Tailândia? Exato. Tipo, por exemplo, ela tinha dinheiro sobrando para ficar na Tailândia de 2 meses. Ela prefere ficar, tipo... 11 meses e meio na Tailândia, ganhando menos dinheiro na Inglaterra, mas ela tem um dinheirinho que sobra para visitar a família na Inglaterra. Por 15 dias e tá bom. Pronto. Sim, exato. Ela fez o contrário. Interessante. Mas aí eles trabalham ilegal lá, porque não pode trabalhar. Exato. No caso dessa menina específica, quando eu entrevistei ela, não tinha visto trabalho ainda, mas ela tem agora. Ok. E ela conseguiu. tá a viver lá e tá feliz. Tá lá há anos. Daí, é o mesmo esquema. Entrevistei 50 pessoas e... same but different, né? A mesma coisa, mas não é a mesma coisa. É um outro estudo. Mas, Não, é diferente. Mas ainda tá com essa coisa das e o que viagens. você descobriu, né, nessa pesquisa sua? O que essa pesquisa te trouxe? Ou seja, o que você está lançando assim para... você entrevistou essas pessoas, estão lá, estão a viver, e aí? Acho que existe uma camada progressivamente... Quando eu falo progressivo, não quer dizer que vai sempre aumentar, que a história vai... a história gira. A história não segue abaixo, ela gira. Mas, pelo menos, pelas próximas décadas, eu posso afirmar que existe um número seguinte de pessoas que não estão mais contentes em trabalhar no escritório. Que é aquele tal American Dream, aquele sonho americano de trabalhar, comprar uma casa e terminar a vida sendo gerente de uma empresa com um cachorro, a esposa e os filhos. Elas não querem isso. Né? Normalmente, você tem uma teoria clássica da felicidade enquanto um sentido positivista de que a vida é um livro. Ela tem um início, meio e fim. Você nasce, você vai para a escola, você tem seus avós, seus pais, depois você termina a escola, você vai para a faculdade, você começa a trabalhar com um emprego, algum momento da sua vida seus avós morrem, mas depois você se casa, tem filhos, daí você começa na empresa, o trabalho péssimo, aí vai subindo na empresa até você virar o gerente, daí seus pais morrem, mas aí também seus filhos se casam, tem nessa, etc. Você escreveu um livro, tem uma história que são mais ou menos os mesmos personagens. Os seus pais e os seus filhos estão presentes na maior parte do livro. No início do livro tem seus avós e no final do livro tem seus netos. Mas seus pais e seus filhos estão presentes na maior parte do livro. São os mesmos personagens. E isso é uma percepção da felicidade tradicional. Enquanto dos anos 90 para cá, e como eu falei, isso não quer dizer que vai ser sempre assim, né? A história, ela gira. Ela não é só subindo ou descendo. Mas pelo menos para as outras décadas, tem sim uma progressiva ideia de que a felicidade ela é não um livro, mas uma coletânea de eventos esporádicos. Então, a felicidade é quando você pula de paraquedas. A felicidade é quando você vai acampar na Amazônia. A felicidade não é necessariamente com os mesmos personagens, porque você pode pular de paraquedas ou acampar na Amazônia com uma pessoa que você nunca mais vai ver na vida. Mas, justamente, as redes sociais, você permite que você tenha um contato com ela. Você nunca mais vai ver aquela pessoa que você acampou na Amazônia com ela. Mas você sabe o que ela está fazendo da vida dela, né? Você está no Facebook, etc. Então, esse fenômeno da Tailândia, não importa se eu vou ter Alzheimer aos 70 anos. Agora, eu quero viver numa ilha tailandesa. O que vier depois, eu penso nisso. Enquanto é uma ruptura com essa ideologia clássica que dos anos 50, no pós-guerra, que você já começa a trabalhar com 25 anos pensando em pagar a aposentadoria. Certo, Tipo, é uma quebra total da história que nós escrevemos, ou seja, hoje em dia se permite ter estilos de vida paralelos, né?
Sim, mas assim, você trabalhava com 25 anos pensando em pagar a aposentadoria porque você queria escrever o livro. Claro. Né? Os seus pais e seus filhos estão presentes numa parte da sua vida. Os seus avós no início do livro, seus netos no final do livro. Mas você escreve que é uma história. E a felicidade tem essa ideia de que são eventos esporádicos. Já que são eventos esporádicos, é quase, eu não diria hedonismo, mas eu também não diria que é um carpe diem. Seria enaltecer demais o que eu quero dizer. Mas é quase que hoje bebemos e brindamos, amanhã veremos. Mas se você tem essas memórias, se você tem histórias a contar, daí isso seria o ser feliz. Certo. É isso que eu faço doutorado. Interessante. Sensacional, ele. Parabéns. Achei isso muito, muito bom. Acho que é uma maneira maravilhosa até de encerrar essa conversa e com aquele gostinho de até... de quero mais, de talvez voltar aqui, porque eu fiquei muito interessado pela história de Portugal e tal. Quem sabe um dia a gente não faz aqui. Mas parabéns aí por todo o seu trabalho, por toda a sua coragem na sua vida, né? Daquilo que eu falei, aos 20 anos, resolver mudar radicalmente o seu estilo de vida, né? Sair conquistando o mundo aí no começo com a malinha de rodinhas, depois com um mochilão por aí, e agora, depois escrevendo seu livro, doutoramento, etc. E para o futuro, qual que é o... Ou seja, você já rodou muitos países pelo mundo, você já fez muitas aventuras, você já tá terminando seu doutorado, já teve várias experiências. O que falta mais, assim? E você é jovem, você tem 40 anos, ou seja, o que é o futuro aí para você? Como é que você vê isso? Assim, tem várias coisas. Primeiro que o mundo é muito grande, ainda falta muito para eu terminar de viajar o mundo inteiro. Uma das belezas de viajar ao mundo é que é impossível. Eu até boto isso no livro. Uma entrevistada falou para mim que talvez, justamente, os deuses não tenham concedido a imortalidade aos homens para que seja impossível ver o mundo. Não tem como. E mesmo que você veja todos os países do mundo, os países mudam. Então, a França, que eu tive em 2004, não é a França de 2024. Então, tem sempre uma coisa a ver mais. E eu gosto de ensinar. Então, professor universitário é o caminho que quero ir. Já dei aulas em escola, mas não é muito a minha praia. Eu gosto mais de adultos. E eu também tenho um lado artístico que eu quero investir mais nisso depois do doutoramento. Então é isso, né? Tem a parte da artística, que é mais a minha escrita literária e não a minha escrita acadêmica. Tem isso do ensinar. E o mundo não acaba. Aliás, o mundo um dia acaba, mas felizmente nós não somos imortais para que ele acabe. Sensacional, senhoras e senhores. Meu querido, maravilha. Agora, me conta lá, se a pessoa quiser comprar esse seu livro, como é que faz? Ele vai ser publicado dia 2 de novembro, quinta-feira, na Livraria Travessa. Eu vou dar um discurso... Peraí, aqui em Portugal? Aqui em Portugal. Tá. No Brasil, ele já é publicado desde o ano passado. Então tá pela editora Apris. Sim. Aqui também em Portugal? Sim. Por essa editora? Sim, sim. Qualquer pessoa, se não quiser comprar na livraria fisicamente, você pode ir online. Está uma chamada História da Cidade. Está lá à venda. O Chamado da Estrada. Está aqui, Eduardo Henrique Assis Cidade. Esse é o seu nome? Sim. Cidade? Eduardo Cidade? Meu nome é Cidade mesmo. Olha, interessante. A minha professora de biologia, Cláudia Valéria, um beijo pra você, na época da escola. Ela até brincava que é um nome que combina comigo, né? Que, na altura eu não era um viajante quando eu estava na escola falando de biologia. Mas eu gosto de viajar, então tinha que ser Cidade, né? Interessante. E você me falou que você também está em sua empresa de tour aqui hoje. Sim. Você faz tour por Lisboa, aliás, por várias outras empresas, mas você tem a sua também, né? Sim, sim. E como é que é? Se alguém quiser te encontrar aí para fazer tour contigo, como é que é? Pode entrar no site da Guru Walk, www.guruwalk.com. Tá, pessoal, Guru Walk. Aí você bota lá, né, André? O pessoal da edição coloca guruwalk.com. Sim, deve estar Experience Lisbon with History and Your Friends. Ok.
Tá, e aí lá consegue te achar. Sim. E fazer o tour lá contigo. Por acaso, os tours eu vou interromper em breve, porque Ah, porque você vai fazer viagem. daqui a 2 semanas eu vou viajar, gente. Vai voltar pra Sim. mochila. Exato. Né? E aí vai ficar uns meses. Uns meses. Mas os tours eu vou interromper temporariamente, mas quando eu voltar em abril, vai ter os tours de novo. Maravilha. Meu querido, obrigado. Foi um prazer. Foi muito bacana essa conversa. Muito sucesso aí na sua longa jornada aí, que você possa continuar dando essas viajadas aí, total pelo mundo. Viajada do mundo e viajada na cabeça também, porque você é um cara diferente e que tem muita coisa para nos ensinar e para mostrar aí, viu? Bom, muita luz aí no seu caminho, velho. muito obrigado. E até a próxima. Até Valeu. a próxima, gente. Pessoal, obrigado. Um abraço, a gente se vê na próxima. Beijo no coração. Valeu. Viver com propósito. O podcast.